Caríssimos irmãos e irmãs, no próximo domingo nós celebramos o 30º domingo do tempo comum, ano C. E o tema da liturgia da Palavra de Deus é a sinceridade na oração. No domingo passado, Jesus nos convidava a sermos perseverantes na oração. Mas não basta a perseverança na oração, é necessário também que reflitamos sobre o conteúdo da nossa oração, as atitudes da nossa oração, de nós, o nosso jeito de ser, o nosso comportamento na oração. Então vamos ouvir o que Jesus nos diz no Evangelho. Para alguns, convencidos de serem justos, desprezavam os outros. Jesus contou-lhes esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro um coletor de impostos. O fariseu de pé orava para si mesmo desta maneira: Deus, dou-te graças, por não ser um como os outros homens, gananciosos, injustos, adúlteros, nem como esse coletor de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana, pago o dízimo de tudo o que adquiro. O coletor de impostos, mantendo-se à distância, nem sequer atrevia levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: Deus, tem piedade de mim, porque sou um pecador. Eu vos digo, este desceu para casa justificado, mas aquele não, porque todo aquele que se enaltecer será humilhado, e quem se humilhar será enaltecido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, nós temos aqui nesse trecho do Evangelho algumas questões muito importantes para a nossa oração. Ou somos sinceros e autênticos na nossa oração, ou então nós não somos honestos com Deus. Aqui nós temos os dados significativos dessas 2 posturas. A postura de um fariseu. O fariseu era aquela categoria de judeus apegada à lei, aquela categoria de judeus legalista. Os judeus eram muito duros porque se sentiam já salvos, perfeitos. E temos do outro lado a postura de um coletor de impostos. Eles eram considerados pecadores públicos. E a atitude dele é muito significativa. O fariseu orava de modo arrogante, comparava-se aos outros, dizendo ser melhor, mais justo, não adúltero e assim por diante. O coletor de imposto simplesmente olhava para si e via a própria miséria, a própria pequenez. Caríssimos irmãos e irmãs, não basta a perseverança na oração. Jesus nos educa para a sinceridade na oração. A oração deve nos levar primeiramente a mergulhar em nós mesmos, a olhar para nós, a perceber a nossa criaturalidade, a nossa dependência de Deus. E por outro lado, o olhar para o alto e contemplar a santidade de Deus, a grandeza de Deus, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus. Nós temos aqui um grave alerta para cada um de nós. Que a nossa oração seja sincera. A oração sincera é aquela que reconhece a nossa pequenez, a nossa condição de pecadores. A oração falsa é aquela que nos leva a sermos melhores do que os outros, ao invés de olhar para Deus, de olhar para os nossos méritos. Nós temos aqui
uma advertência de Jesus muito forte para nós. A oração deve nos levar à experiência da fraternidade, da compaixão. A oração não deve nos dar espaço para o orgulho, para a prepotência. A oração deve nos levar a tirar do nosso coração e da nossa mente toda e qualquer manifestação de vaidade e de egoísmo. É por isso que o cobrador de imposto volta para casa justificado, ou seja, mais santo após a sua oração. E o outro permaneceu da mesma forma ou pior, porque estava se exaltando na oração. Na segunda leitura, nós temos um trecho da segunda carta de São Paulo a Timóteo, e nós temos aí um testemunho bonito, maravilhoso de Paulo dizendo: combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a minha fé. Caríssimos irmãos e irmãs, nessa perspectiva da sinceridade da oração, para que ela serve? A oração serve para alimentar a nossa fé, para que a nossa fé seja fecunda, para que possamos combater o bom combate. Combater o quê? Combater a prepotência, combater o egoísmo, combater a indiferença, combater a violência, combater os nossos males, os nossos desequilíbrios. É para isso a oração. Se a oração não lhe leva a combater os próprios males, significa que não é oração, não serve para nada, é uma oração estéril. Portanto, a autêntica oração não é pura repetição de palavras, não é autoelogio, é contemplação da santidade de Deus que nos leva a lutar para que possamos ser mais santos, ser melhores a cada dia. E nessa perspectiva paulina, combater o bom combate significa combater tudo aquilo que pode nos levar a nos desviar do caminho da santidade. Portanto, a oração deve nos levar, sem dúvida, à prática da caridade, à prática da solidariedade. A oração alimenta a nossa capacidade de partilhar. A oração deve nos levar a sermos capazes de perdoar o irmão. Portanto, a experiência do perdão, quem ora perdoa, quem ora é misericordioso. Quem ora é capaz de paciência, ou de ao menos crescer na paciência. Quem ora tende a ser mais justo e tolerante. Caríssimos irmãos e irmãs, é para isso a oração. Cuidado com aquela oração que é simplesmente reduzida a um pede-pede. Milagres e mais milagres. Isso é egoísmo. A oração deve nos levar, na verdade, a contemplar a grandeza da misericórdia de Deus, para sermos capazes de crescer nessa perspectiva da misericórdia, do perdão, da luta por um mundo novo, da promoção do reino de Deus. A primeira leitura, tirada do texto Eclesiástico 35, de 15 a 22, nos fala da importância da percepção da condição humana. Nós somos insuficientes, nós somos carentes por natureza, nós somos necessitados, nós somos incapazes de nos salvar por nós mesmos. Nós precisamos da força do alto, precisamos reconhecer a nossa pequenez. Para que serve a oração? Antes de tudo, para compreender a natureza humana, a nossa pequenez, a nossa insuficiência. A oração nos leva a dar sentido para a nossa existência e reconhecer Deus como a nossa fonte. Caríssimos irmãos e irmãs, peçamos ao Senhor que nos conceda a graça da oração, mas não uma oração prepotente, orgulhosa e estéril, mas oração enquanto diálogo com Deus, que nos leva a contemplá-lo e assumir o desafio da busca da santidade. Santidade pessoal que não existe sem a dimensão social. Peçamos ao Senhor que nos conceda uma grande paixão pelo seu reino. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que a nossa oração seja sempre sincera, para sermos melhores a cada dia. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus misericordioso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tenhamos um bom domingo.